tá bom? Você encontrou aí? Salmo de número 139, amém? Assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, e sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, porque a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que te revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. Até aqui. Presta atenção aqui. Você já deve ter percebido que à medida com que nós adoramos a Deus, seja em casa, na rua, ou aqui na igreja, no ambiente de culto público, meio que intuitivamente nós acabamos listando vários dos infinitos atributos que Deus possui. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus rico em qualidades, rico em atributos, e Ele é um Deus que nós podemos qualificar. Não em extensão, é óbvio, mas sinalizar aquilo que Ele faz na nossa vida. Tanto aquilo que Ele faz, tanto com aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E quando nós pensamos em quais são os atributos que Deus possui, nós pensamos naquilo que é possível nós, com a nossa mente finita, limitada, dizer a respeito de Deus. E tudo que nós podemos qualificar de Deus, nós só podemos fazer isso por meio da palavra de Deus. Só existe um atributo de Deus, só existe uma qualidade divina que nós podemos conferir sem a Bíblia. E esse atributo se chama de atributo da transcendência de Deus. Parece estranho, parece difícil, mas não é. A única coisa que nós podemos constatar como sendo um atributo de Deus, sem utilizar a Bíblia, é a sua invisibilidade. Invisibilidade. O que isso quer dizer? Que sem a revelação da palavra de Deus, sem a escritura sagrada, sem a Bíblia, a única coisa que nós poderíamos dizer sobre Deus é que Deus, Ele é invisível. Você já viu Deus? Já viu, Valquíria, Deus? Viu, Lucas? Deus? Nós não vemos Deus. Por quê? Porque Ele é invisível. Nós só podemos acessar por meio da nossa vida comum. Nós não vemos Deus através da nossa percepção ocular. Nós vemos Deus
através dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, por exemplo. Por quê? Porque Deus é invisível. E a Bíblia também diz isso: ninguém jamais viu a Deus. O Deus que é unigênito do Pai, o Filho único do Pai, Ele está no seio do Pai, e a Bíblia diz que no-lo revelou. Ninguém pode ver a Deus. E o único atributo que nós conhecemos de Deus sem o uso da palavra é justamente a sua invisibilidade. Mas à medida que eu vou para a palavra de Deus, eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a perceber os atributos que a palavra de Deus me revela sobre Ele. Deus é um Deus de infinitos atributos, e para facilitar a nossa adoração, para facilitar a minha, a sua adoração, nós dividimos os atributos de Deus em algumas características, algumas categorias, que se você quiser anotar, anote, porque você não vai encontrar isso em nenhum livro de teologia sistemática. Por mais que você procure de forma sistemática, você não vai encontrar isso nos livros. Então, se você quiser fazer nota disso, é muito importante para o seu conhecimento pessoal. Nós temos primeiro os atributos da existência de Deus. Então, quais são os atributos da existência de Deus? Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável. São os atributos da existência de Deus. Mas também tem uma segunda característica: os atributos da essência de Deus, que diz sobre a origem, o nascedouro de Deus. Isso na nossa linguagem: Deus não tem uma origem. Quais são os atributos então da essência de Deus? Deus é amor, Deus é a luz, Deus é espírito. E aí nós temos também os atributos da excelência de Deus, que é uma terceira categoria. Quais são os atributos da excelência de Deus? Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus é onipotente. E também existem os chamados atributos da majestade de Deus, ou seja, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é sábio. E ainda existe os atributos da integridade de Deus, que é uma quinta categoria dos atributos de Deus. Quais são os atributos da integridade de Deus? Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é bom. E existe ainda uma sexta categoria, que você e eu que professamos a Ele adoração, e à medida com que nós adoramos a Deus, não sei se você já percebeu isso, nós adoramos em forma de elogio, porque adorar a Deus é elogiar. Então, por isso que eu não adoro somente com louvor. O louvor é uma maneira de se adorar a Deus. O louvor, ele pode se tornar adoração, como também pode não ser uma adoração se eu fizer de forma vazia, se torna música. Então, à medida que eu adoro, eu elogio, e nós só podemos elogiar a Deus consciente dos seus atributos. Então, quais seriam então esses atributos da intimidade de Deus? Quais são? Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele é tudo isso. E o interessante é que não tem como dividir. Nós exaltamos muitas vezes alguns atributos de Deus e outros não. Dizemos: Tu és bom, Tu és fiel. E esquecemos que o Deus bom e fiel também é justo e santo, que odeia o pecado. Não tem como separar. Então, essas categorias didáticas, que vai falar sobre os atributos da majestade, da integridade de Deus, eles nunca são exaustivos. Eles são apenas didáticos, pedagógicos, e eu quero conduzir numa linha de pensamento para você entender o porquê que isso é importante. E por fim, uma última categoria, que eu costumo chamá-la de os atributos da experiência de Deus. Quais são os atributos da experiência de Deus? Deus é real. Diga: Deus é real. Deus é real na minha vida. Deus é real na sua vida. O atributo da transcendência de Deus diz: Deus é invisível. O atributo da minha experiência com Deus diz: Deus é real. E a partir dessa realidade eu posso dizer tantas outras coisas a respeito desse Deus, que tem feito parte da minha vida, que tem feito parte da minha história, que tem me ensinado tantas coisas maravilhosas, que tem me ensinado, por exemplo, a orar, porque a adoração e a oração, elas andam juntos. Não tem como eu adorar sem estar em oração. Adorar e orar meio que se confundem na vida do cristão.
E é exatamente isso que o salmista no Salmo 139 está fazendo. Ele está adorando e ao mesmo tempo orando. Ele está orando enquanto adora. O Salmo 139, o salmista faz isso. Ele ora e ele adora. E enquanto ele ora e ele adora, ele declara os atributos de Deus. Nesse salmo, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os atributos de uma categoria. Os atributos da excelência de Deus, que são: Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O primeiro atributo que o salmista menciona aqui é exatamente o atributo da onisciência de Deus, e está aqui como primeiro de forma proposital. Ele diz, olha só o texto: Senhor, o Deus que sonda e conhece os nossos corações, o Deus que sabe absolutamente tudo ao nosso respeito. O interessante é que quando, não só no Salmo 139, mas quando a Bíblia vai falar sobre a onisciência de Deus, a Bíblia não fala de um Deus que apresenta todo o conhecimento como um vendedor de enciclopédia que traz todas as informações acerca de tudo. Não fique constrangido, vou expor a sua vida um pouquinho, mas a galera dos anos 80 e 90 vão se lembrar disso de forma saudosa. Lembra dos vendedores da Barça? Quem se lembra da Barça? O Zorman, Danilson, a Barça? Não, é que você é de Michel Teló para frente, né? Nós somos da época do dilúvio. A galera, quem já usou a Barça na escola para fazer pesquisa? E era terrível, né, Alex? Porque a professora passava uma pesquisa para fazer, você ia no contraturno da escola, aí chegava lá, tinha 23 volumes, mas o que você precisava tinha alguém usando. Aí você tinha que fazer o quê? Esperar o cara devolver. Senão não tinha pesquisa, não tinha lá o Google na época, né? E qual que é a ideia da Barça? O vendedor da Barça batia na porta e falava das qualidades da enciclopédia. Olha, a tua família precisa disso. Você não pode viver sem a enciclopédia Barça. São inúmeros volumes que têm resposta para tudo. A Barça tinha a ideia de dizer para você que se houvesse alguma coisa sobre o qual você quisesse estudar, alguma coisa pelo qual você gostaria de ter algum tipo de conhecimento, aquela enciclopédia continha as informações de forma exaustiva. A Barça era essencial para quem queria conhecimento infinito, que tinha de tudo, desde futebol, as células, organismos, micro-organismos e etc. Um lugar onde a gente encontra informação sobre exatamente tudo. Quando a Bíblia Sagrada vai falar da onisciência de Deus, um Deus que conhece tudo, não fala da onisciência de Deus como sendo uma enciclopédia completa que tem todas as informações acerca de tudo, embora nós sabemos que Deus sabe tudo sobre todos e sobre todas as coisas, Ele possui as informações a respeito de tudo. Sabemos que Deus tem isso, mas quando a Bíblia fala sobre a onisciência de Deus, ela fala de um Deus que conhece muito bem, sabe quem? Você, Fernando. De um Deus que conhece você, Leonardo. É um Deus que conhece muito bem a minha vida e a sua vida. Glória a Deus por isso, porque não é um Deus que tem apenas o conhecimento de tudo, Ele tem conhecimento de você, daquilo que é mais profundo no seu ser. E por um lado isso é uma bênção. Por um lado isso é uma bênção, mas por outro lado é extremamente constrangedor. Porque você projetaria a história da sua vida aqui no telão? Tudo. Para mim, saber que Deus é um Deus onisciente, que conhece exatamente tudo sobre mim, isso me deixa constrangido, porque para mim é complicado com que alguém saiba exatamente tudo a meu respeito. Porque da minha parte, eu prefiro que as pessoas saibam ao meu respeito aquilo que eu gosto de apresentar para elas. Nós podemos chamar isso de máscaras, a gente pode chamar isso de projeção, a gente pode dar o nome que a gente quiser para isso. Mas eu só gosto que as pessoas saibam ao meu respeito somente aquilo que eu tenho prazer de mostrar para elas. As redes sociais são a prova disso. Ninguém coloca uma foto chorando em depressão, trancado num quarto na rede social. A gente só manifesta para as pessoas aquilo que a gente tem orgulho de passar. Eu não gosto, por exemplo, que as pessoas saibam das minhas fraquezas, que são tantas. Eu não gosto que as pessoas saibam, por exemplo, das minhas limitações, que são tantas. Eu não gosto que as pessoas saibam das minhas dúvidas, por exemplo. Eu não gosto que as pessoas saibam dos meus pecados, das minhas lutas, das minhas dificuldades, por exemplo. E quando nós nos aproximamos desse Deus que é onisciente, que conhece exatamente tudo sobre nós, nós descobrimos que dele nós não podemos esconder nada.
A gente esconde do pai, esconde da mãe, esconde da esposa, do marido, a gente esconde do pastor, da liderança da igreja, a gente esconde dos amigos, a gente esconde de todo mundo. Mas de um Deus que é onisciente, nada escapa ao seu conhecimento. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Deus não desconhece nenhuma das verdades sobre nós. Sabe tudo ao nosso respeito. Por isso que o salmista diz: sabe quando me sento, olha para sua Bíblia, sabe quando me levanto. Conhece os meus pensamentos. O dia que trabalho, o dia que descanso, os meus caminhos. Mesmo a palavra que não me chegou à boca, a palavra que eu não disse, Ele conhece. Sabe, se bem que tem alguma palavra que a gente não diz, que até as pessoas que vivem perto de nós conhecem. Quando a mulher diz para o marido: o que você está pensando aí, hein? Não, nada. Ela sabe o que o infeliz estava pensando com o olhar. Não, eu não disse nada. Não disse, mas pensou. E eu não gostei do que você pensou. Você não sabe o que eu pensei. Sei sim, pela sua cara eu sei. E a maior parte das vezes ela sabe mesmo. Sabe mesmo, ela tem razão. Mas a Bíblia diz que Deus sabe a palavra que nós não pronunciamos. Deus sabe o nosso pensamento, por quê? Porque é o Deus que conhece a palavra, mas também conhece a intenção. Por isso que quando Jesus foi falar sobre o pecado, Jesus foi dar um novo conceito sobre o pecado. Um conceito que a galera da lei, os doutores da lei não sabiam. Quando Jesus foi conceituar o pecado, Ele vai dizer que o pecado não é uma realização apenas. Você não peca simplesmente quando você faz uma ação. Jesus vai dizer que o pecado é mais do que a realização. O pecado tem a ver com a intenção do nosso íntimo. A lei diz: se alguém se deitar com a mulher do próximo, ele adulterou com ela. Jesus diz que se alguém olhar para uma pessoa com a intenção impura no coração, ele já pecou com ela. O pecado vai além da ação, tem a ver com a intenção. Jesus diz que se alguém odiar o irmão, ele já matou esse irmão no seu coração, ele já pecou. Se alguém se irar sem motivo, proferir uma palavra de desvalorização, de ofensa, de calúnia, ele já é réu de juízo diante de Deus. O pecado não é apenas a ação, é a intenção. Jesus diz que o pecado nasce no íntimo. Por quê? Porque quando nós pecamos, antes de eu pecar contra o Lucas, eu peco contra Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus não precisa da externalização das nossas motivações. Ele conhece nosso íntimo. Para Deus não cola aquela desculpa que nós dávamos para os nossos pais quando nós éramos pequenos. Não, mas eu não fiz, eu ia fazer, mas eu não fiz. Para Deus não cola esse eu ia e não fiz. Porque Ele conhece o nosso coração. Conhece as nossas motivações. Sabe exatamente quem nós somos. Por isso que a palavra também diz que Deus se alegra com a verdade no íntimo. Verdade no íntimo. E para mim é constrangedor saber e imaginar um Deus que conhece o que eu penso, que conhece o que eu íntimo, o meu íntimo, que conhece aquilo que eu sinto. Mas ao mesmo tempo que isso é constrangedor, ao mesmo tempo isso também é uma bênção. Porque mesmo sabendo do íntimo do meu coração, isso não significa que Deus me rejeite. Não significa que Ele me despreza ou que Ele me julga precipitadamente, não. Isso significa que Deus me ama apesar de tudo isso. Glória a Deus por isso. Ele conhece a podridão do meu íntimo, Ele conhece a intenção do meu coração, mas Ele me ama apesar de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que eu sou. As pessoas nos amam por aquilo que nós fazemos ou aquilo que em nós agrada aquela pessoa. Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Do jeitinho que nós somos. E a onisciência de Deus me dá paz. Porque diante de um Deus que conhece o meu íntimo, a motivação do meu coração, eu não preciso ficar me mostrando para Ele. Eu não preciso ficar fingindo ser quem eu não sou. Quantos dos nossos relacionamentos se tornam pesados? Fardos que quase são impossíveis de ser carregados, porque nós passamos o tempo inteiro fingindo ser quem nós não somos, nos fazendo parecer aquilo que nós não gostamos. Deus
é onisciente. Isso é uma bênção, porque a onisciência de Deus me mostra que na presença dEle, eu não preciso fingir. Nós podemos ser quem nós somos e saber que nós somos amados. Amados por Deus. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem isso. Deus é o Pai. Os filhos somos nós. Quando o filho chega para o pai dizendo: pai, eu espero que você morra, me dá logo a herança, você está demorando demais para morrer. O pai, a Bíblia diz que o pai repartiu os haveres. Aquilo não pegou o pai de surpresa, ele conhecia os filhos que tinha dentro da casa. O filho vai, gasta tudo que tem, depois retorna pedindo para ser um trabalhador. O pai não deixa nem ele dizer o discurso, porque o filho que sabia, o pai também sabia que ia voltar. E quando ele voltasse imundo, sujo, fedendo, ele continuaria sendo filho. Deus nos ama, apesar de tudo na nossa vida. Quando nós caímos, nós podemos pedir perdão. Quando nós caímos, nós podemos pedir perdão, porque a onisciência de Deus também significa que Deus já sabia que você ia escorregar, que não é novidade o teu pecado para Deus, porque a onisciência não é só a extensão da informação ou a abrangência da informação, mas é a relação ao futuro. O Deus que conhece tudo sobre nós exatamente sabe sobre o seu futuro. Ele sabe aquilo que em você ainda não foi revelado, mas embora não tenha sido revelado em nós, não escapa do conhecimento dele. Por quê? Porque embora nós estejamos no presente e o futuro para nós é incerto, Deus já está lá no futuro. Amém ou amém? Amém ou amém? O salmista diz que todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que um só dele existisse. Quando eu finalmente, depois de muito tempo, entendi a onisciência de Deus, sabe o que eu entendi também, irmãos? Eu entendi que é impossível que Deus se decepcione comigo. É impossível Deus se decepcionar comigo, impossível. Porque a decepção só existe com aquela expectativa de frustração. Só existe decepção quando há a perspectiva de que alguém me frustre. Mas Deus é onisciente. Então Deus não cria expectativas mentirosas a seu respeito. Porque Ele te conhece, Zé. Não tem como Ele se frustrar. O onisciente não espera de você aquilo que você já vai fazer. Ele não espera nada além daquilo que você vai fazer. O onisciente, Ele não te despreza quando você tropeça e cai, porque Ele já tinha visto isso. Todas as coisas estavam escritas no seu livro, Ele já tinha visto isso. Quando Ele te abraçou antes da sua queda, Ele sabia que você ia cair. Então não há razão alguma. E eu quero que você saiba e grave isso no teu coração. Não há razão alguma para Deus te desprezar depois da sua queda. Aleluia por isso, porque o pecado não pode mais te aprisionar. Então você, quando cai e sente que a sua oração está longe de Deus, isso é um sinal para você correr direto para a cruz, se arrepender do seu pecado, pedir perdão, porque Deus não deixou de te amar por isso não. O diabo quer colocar isso na sua cabeça para você viver longe de Deus. Caiu, levanta, porque o Pai que está no céu continua te amando, independente do teu pecado, da tua queda, e Ele não quer te ver assim. Isso é uma bênção. Por isso que quando Jesus chamou Pedro para um tete a tete, Jesus chamou Pedro para o canto, longe dos discípulos, e diz: Pedro, Satanás pediu a sua alma para peneirar como trigo, mas fique tranquilo, porque eu roguei ao Pai por ti e o Pai te livrou. O Pedrão, como assim? O que é isso? Jesus chama Pedro, você não está entendendo, agora você não vai entender, mas o que eu estou querendo dizer é que você vai pisar na bola comigo, Pedro. Você vai me negar, mas eu já orei por você, está tudo certo. Aí o Pedrão não aceitou a onisciência de Jesus, e Pedro preferiu confiar na projeção, Pedro preferiu confiar na sua fantasia, na sua máscara. Pedro olha para Jesus e diz: não, mestre, ainda que todos te abandonem, eu te seguirei até o fim. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que Jesus queria que o Pedro entendesse, e ele não entendeu, é que a onisciência jamais se decepciona. E depois, quem se decepcionou foi o próprio Pedro, que foi avisado, que foi orientado. A Bíblia diz que o Pedro chorou amargamente quando ele ouviu o galo cantar, e ele caiu em si, viu a besteira que tinha acabado de ser feita, mesmo Jesus avisando o que ele faria. Pedro chora amargamente, não por falta de perdão, porque a Bíblia diz que Jesus já tinha perdoado. Eu roguei ao Pai por você e já está tudo certo, Pedro. Quem se decepciona não foi Deus.
Quem se decepcionou não foi Jesus. Quem se decepcionou foi o próprio Pedro. O bom da onisciência de Deus é saber que quando eu caio, eu não preciso ter vergonha de mim. Eu só preciso pedir perdão. Eu só preciso levantar e seguir em frente. Isso não é uma palavra para você passar por cima dos seus pecados. Porque pecado é uma coisa que não se cura com analgésico e nem com o tempo. Pecado se confessa. Pecado se arrepende. Pecado deixa. Mas o pecado não faz Deus olhar por você, com outros olhos. Porque não tem como decepcionar um Deus que é onisciente. Ele não vai te lançar fora. Mas o teu pecado pode fazer com que Satanás te lance fora. Então errou, caiu, pecou, levante-se. O Deus que é onisciente já sabia. E Ele está de braços abertos para te receber. Amém ou não amém? Depois que o salmista começa a falar da onisciência, ele vai falar da onipresença. Por quê? Porque a onisciência ligada à onipresença é a certeza da nossa segurança em Deus. É a certeza da nossa segurança em Deus. Olha para a Bíblia. A Bíblia diz: para onde eu poderei escapar do teu Espírito? O salmista começa a trabalhar a onipresença, a onipresença de Deus, fazendo essa pergunta: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? De novo, a questão da onipresença não é uma questão apenas de preenchimento de todos os espaços, mas a onipresença tem a ver com comunhão. É claro que Deus preenche todos os espaços. Ele está aqui, Ele está lá na igreja no Japão, Ele está lá na Indonésia, Ele está em todos os lugares. Deus preenche todos os espaços, nós sabemos disso. Aliás, dos atributos de Deus é a sua infinitude. Infinitude significa a ausência de limitações de espaço. Mas o Deus que é infinito, que preenche todos os espaços, no entanto, quando fala da sua onipresença, o salmista fala. E nem é esse o conceito de onipresença que eu quero trabalhar aqui com vocês, mas o salmista trabalha a onipresença de Deus como um conceito quase que irritante, porque dá vontade de fugir de Deus. É a tentativa do salmista. Olha para a sua Bíblia, não sei se você leu nas entrelinhas, o salmista está falando de alguém que parece que tentou fugir da presença de Deus e descobriu que isso é impossível. Essa é a ideia, que o salmista tentou fugir da presença de Deus e não conseguiu. Ele diz: para onde eu irei escapar do teu Espírito? Feito Jonas, o Jonas reticência. O que Deus disse para Jonas? Era para ele ir para onde? Vocês estão acordados ainda comigo aqui? Para onde que Deus disse que era para Jonas ir? Vai para Nínive, Jonas. O que o Jonas fez? Eu vou entrar num barco, bem escondido. Eu vou comprar a passagem para o lugar mais longe de Nínive e vou para lá. A Bíblia não diz, mas Deus me revelou. É uma revelação particular, que eu não sei se você está preparado para saber, mas Deus me revelou, embora não esteja na Bíblia. Jonas usou um disfarce para comprar a passagem. Ele pôs um chapéu, bigodão, uma roupinha diferente, uma camisa do Corinthians, escrito "Vai Favela" atrás assim. Estava aqui com um chapéuzinho. E ele foi no porto comprar a passagem. E onde é que é a passagem mais longe para Nínive? A mulher do porto disse: é para Tarsis. E ele falou em espanhol com ela: quanto custa, senhora? E aí comprou a passagem para Tarsis, com a intenção de ir para o lugar mais longe do lugar onde Deus queria que ele estivesse. A ideia dele era a seguinte: eu vou me esconder não de Nínive, mas eu vou me esconder de Deus. E aí ele entra num barco, foi para o porão do barco, ficou ali quietinho, tão quietinho que chegou até a dormir, feito criança que quer se esconder e põe a mão no rosto. Cadê? Sumiu. É isso que Jonas está fazendo. Ou tipo um avestruz que enfia a cabeça dentro do buraco e acha que está tudo resolvido. Exatamente assim que Jonas se escondeu de Deus. Ele até dormiu. Aqui ninguém sabe que eu estou, aqui ninguém me vê. E aí de repente veio uma tempestade, e no primeiro trovão o Jonas se levanta e percebe que ali no porão daquele barco, disfarçado com a camisa do Corinthians, digo eu, Deus o viu, Deus o contemplou. No primeiro trovão ele descobriu que o Deus que o manda ir para Nínive
é um Deus que é onipresente. É um Deus que nos acompanha em toda parte. É um Deus que sempre está conosco. O salmista trata isso de uma maneira meio que complicada, meio que difícil, porque é alguém que espera aí, fugir da presença do Espírito, mas fugir para onde da presença de Deus? Fugir para onde? E ele diz: se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fizer da minha cama o Sheol, ou a sepultura, o Senhor lá está. Se eu subir nas asas da alvorada, a ideia de subir nas asas da alvorada não é alguém que sobe, mas é alguém que vai para frente, buscando encontrar o fim do mundo. Se eu subir as asas da alvorada, a ideia de alguém que vai para o fim do mundo, se esconder lá para o horizonte. Eu vou morar na extremidade da terra, no começo da terra, onde o mundo acaba. Talvez lá, não, nem lá, porque lá o Senhor está. Aí o salmista diz: e se eu apagar a luz? Se eu disser que as trevas me encobrirão, a luz se tornará noite. Por quê? Porque para ti, luz e trevas são a mesma coisa. Para ti até as trevas se tornam luz. O salmista expressa alguém que tenta fugir de Deus e descobre que não tem como fugir da presença de Deus. Mas aí ele não se arrepende, ele não fica preocupado. Ele descobre que isso é algo bom. Porque diante de um Deus que é onipresente, Ele traz uma declaração maravilhosa: nós nunca estamos sós. Você nunca está sozinho, meu irmão. Mesmo que você se sente, você nunca está sozinho. Por mais que você se sinta assim, por mais que você se sinta incompreendido, por mais que você se sinta sozinho, você nunca está só, porque o Deus onipresente está com você. E eu quero que você saiba disso nessa noite, que você nunca está sozinho, por causa da onipresença de Deus. Não são apenas os olhos do Senhor que estão sobre ti, a presença dEle está com você. Amém ou não amém por isso? E finalmente o salmista trabalha a onipotência do Senhor. A onipotência, porque ele canta as obras maravilhosas de Deus. Olha só, ele conta o jeito maravilhoso com que ele mesmo, o salmista, foi formado. Olha só a Bíblia: Deus me entreteceu, Ele me formou, Ele me teceu, Ele me desenhou, Ele me entreteceu no ventre da minha mãe. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se eu fosse contar as obras do Senhor, contaria e não chegaria ao fim. Esse é o Deus onipotente, o Deus que pode todas as coisas. É um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus que está em todos os lugares, e é um Deus que pode tudo. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa, presta atenção: que não só o Salmo 139, a onipotência vem no final, vem depois, como também na nossa reflexão sobre Deus, a onipotência de Deus deveria vir no final. Presta atenção, eu vou explicar. Primeiro a onisciência, depois a onipresença, e então a onipotência. Sabe por quê? Porque quando você e eu começarmos a adorar a Deus, e a tratar e nos relacionar com Deus, começando pela onipotência, você faz um julgamento errado acerca de Deus, inconscientemente. E infelizmente é o que muitos têm vivido enquanto igreja pós-moderna. Servir um Deus que é onipotente. É uma sensação de que a única coisa que me interessa em Deus é o seu poder, é a sua capacidade, o seu poder. É Ele que faz as coisas, é Ele que age, é Ele que melhora, é Ele que dá jeito, é Ele que ajuda, é Ele que faz milagres. Eu estou interessado no poder de Deus. Infelizmente é tudo que muita gente na igreja sabe sobre Deus. Deus tem poder, Ele realiza, Ele faz. E se Ele não está realizando na minha vida, é porque eu não creio, ou porque eu preciso usar mais autoridade na oração, porque eu preciso colocar Deus na parede, porque eu preciso exigir mais com Deus. Eu não sei, Deus é poder, se Ele pode, Ele não está fazendo alguma coisa que está de errado comigo. Isso é muito triste, porque é o tal da teologia da prosperidade ensina. E aí você encontrar uma forma de manipular esse poder, porque
Porque Deus é esse poder, essa energia. Então, feliz aquele que consegue manipular esse poder, essa energia, para que sirva nos seus interesses. Então, feliz é aquele que consegue manipular a potência de Deus para o seu poder. Se Deus é essa energia ativa, feliz é quem descobrir a chave para acessar essa energia. E há quem descobre essa chave e começa a barganhar. Vem para mim, é R$100 a oração. É R$2.000 de oferta para a oração que vai curar do seu problema. E aí começa aquelas coisas horrorosas. Você gastou quanto nos exames? Você gastou quanto com os remédios? Por metade disso eu oro por você e você é curado, porque Deus é poderoso. Triste, lamentável. Deus é onipotente, sim. Mas o texto diz que Ele é onipresente e onisciente. Quando nós olhamos para Deus primeiro, sabendo do conhecimento, da onisciência, da onipresença de Deus, isso nos aponta para a personalidade de Deus. Suas escolhas, sua santidade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, a sua fidelidade, todos os atributos juntos, porque Deus não é só poder, Deus é o nosso Deus pessoal, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é quem depositamos toda a nossa confiança, Ele é o nosso amigo que chora conosco diante do velório, diante do luto, Ele está conosco, é dele a nossa confiança. E aí eu penso na onipotência de Deus em termos da sua soberania também, porque o salmista diz: quem dera matasse os perversos. E aí na minha Bíblia está grifado esse versículo, porque parece que o salmista endoidou, estava tudo tão bonito. Toda vez que eu penso, que você pensar em termos da onipotência, o desejo da solução do problema, da escassez do problema, da solução do problema, da eliminação dele, qual que é a solução para o problema? A eliminação dele. Tem problema maior para o salmista do que o perverso? Porque o salmista diz: quem dera matasse os perversos. Esse salmista é muito interessante, é muito legal, porque quando você chega no versículo 19, está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no versículo 19, a sensação que dá é que o salmista meio que surtou. Meio que surtou. Eu não sei, as psicólogas e os psicólogos aqui presentes, por favor me ajudem nisso, mas talvez o salmista fosse bipolar. Eu vejo sinais de bipolaridade, porque ele está dizendo: Senhor, sonda-me, vê se há em mim, o Senhor sabe de tudo, sabe das horas, tem todo conhecimento, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, conhece os meus pensamentos, quem me dera matasse os perversos. Parece que ele doidou. Surtou, foi do nada, estava tão bonito. O Senhor, tu me sondas e conheces, mata os perversos. Bipolar, o cara surtou. Volta, irmão, volta aqui, estava tão bonito. Por que o salmista faz isso? Porque não só o salmista aqui no Salmo 139, mas todos os salmos em geral têm essa qualidade. Os salmos não têm a preocupação de ser bonito. Tem gente que abre a Bíblia e fala: eu estou meio triste hoje, vou abrir um salmo, que o salmo é bonito, ele vai melhorar meu dia. Não, o salmo não tem intenção de ser bonito, mas de ser verdadeiro. Os salmistas, eles querem o tempo todo ser verdadeiro diante de Deus. E o Salmo 139, no versículo 19 até o versículo 22, se não tivesse do versículo 19 até o 22, esse salmo seria lindo. Mas ele não é lindo, porque tem o versículo 19 até o 22, que ele parece que ele surtou. Mas mesmo não sendo lindo, todo o salmo, ele é verdadeiro. Porque ele diz: sonda-me. Sonda-me significa dizer: Senhor, existem vontades em mim, que eu sei de antemão que elas não se harmonizam com a sua vontade. Senhor, sonda-me, porque eu sei que existem sentimentos em mim, que eu sei que de antemão não estão de acordo com o teu Espírito. Então sonda-me, ó Deus. Ele está falando para um Deus que é onisciente, sondá-lo. Ele sabe que Deus sabe as coisas mais obscuras do seu ser. E aí quando a onipotência vira um motivo não só de submissão, mas de desejo de transformação. Presta atenção. Deus, sonda-me,
vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque a onipotência de Deus não é apenas o poder para mudar as minhas circunstâncias, pagar as minhas contas, me curar da enfermidade. A onipotência de Deus é sobretudo a sua condição, a sua capacidade de mudar a minha vida. Deus é onipotente, sim. Ele pode moldar o meu caráter, Ele pode fazer todas as coisas novas do meu ser. Ele pode fazer do mentiroso alguém que só fala a verdade. Ele pode fazer da prostituta uma mulher de família, de casa. Ele pode transformar a vida, o caráter. Por isso que a Bíblia diz: aquele que mentia, que não mente mais; aquele que roubava, que não roube mais; aquele que era ímpio, que se torne um justo diante de Deus. É aí que consiste a onipotência de Deus. É o Deus que pode moldar o nosso caráter e transformar a nossa vida. E para isso, muitas vezes, pode ser que a gente passe com a vida transformada por Deus, mas enfrente dificuldades, enfrente lutas, tem que pagar conta, passe por algumas dores, perca alguns amigos. A onipotência de Deus tem a ver muito mais do que apenas mudar a minha circunstância. O Deus que tem poder, Ele tem poder para mudar o meu coração. Você está entendendo, amém ou não amém? Deus pode mudar o problema financeiro, te dar casa, carro. Ele pode fazer se Ele quiser fazer isso, mas Ele não tem compromisso de fazer isso. Aliás, Ele não vai fazer isso na vida de todo mundo. Desculpa, irmão, eu quero que você volte aqui, mas eu não posso ser mentiroso. Deus tem compromisso com vidas transformadas, com corações mudados. Ele tem todo o poder para mudar a minha vida, amém? E para terminar, não existe manifestação mais extraordinária da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus do que a pessoa de Jesus. Porque na pessoa de Jesus todos os atributos de Deus estavam presentes. Deus disse para o Filipe, no meio do caminho: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem olha para mim, Filipe, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Deus sabe tudo. Quantas vezes o Novo Testamento na Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus estava ali, acabou de curar um enfermo, os fariseus estão de lado, cochichando. A Bíblia diz: e Deus conhecia o coração deles, e Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus conhecia o coração, o íntimo de cada um. Jesus sabe tudo ao nosso respeito. Ele é a onipresença de Deus. Jesus é maravilhoso. Nele estão todos os atributos de Deus. Ele ocupa todos os espaços. Ele é a companhia sempre presente. É o Deus que invade a nossa história e que passa aquilo que nós passamos. Eu não sei você, mas impacta muito meu coração saber que eu sirvo um Deus que não fugiu da cruz, podendo fugir dela. Você e eu servimos um Deus que podia descer daquela cruz com um raio, fulminar todo mundo, mandar um Hadouken para todo lado e só ia esparramar soldado romano. Eu até li a Bíblia uma vez pedindo para ele fazer isso. Seria muito mais legal. Mas por que ele não fez isso? Paulo diz aos Efésios que ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele vestiu vestes de servos, sentiu o que você e eu sentimos: fome, sede, frio, foi açoitado, sangrou, foi dilacerado, perfurado do lado, humilhado, foi cuspido, ele foi caluniado. Jesus passou por todas as dores que você e eu podemos passar. Ele sentiu na pele, para depois vencer tudo isso e retornar em glória, dizendo: eu sei o quanto dói aí. Eu sei o que você sente quando falam de você. Eu sei a dor de ser caluniado. Sei a dor de ser traído. Sei a dor de estender a mão e ninguém voltar para agradecer. Eu vivi isso. Eu sei o que é ser perseguido pelos meus amigos. Eu vivi. Mas enquanto vivi, eu não abandonei o Pai. Enquanto eu vivi, enquanto me acusavam, enquanto me caluniavam, enquanto davam risadas, eu orava por eles pedindo: Pai, perdoa-os. Jesus é a manifestação de tudo
Porém, com um detalhe. Diferente de mim e você, ele não pecou. Ele não conheceu o pecado. E a onipotência de Deus em Jesus é o seu poder. Não para matar os ímpios, mas para pagar o preço pelos ímpios. A onipotência de Deus foi derramada na cruz, porque Ele podia aniquilar. O autor de Romanos, Paulo diz aos Romanos no capítulo 3, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Jesus, por causa dos nossos pecados e delitos, levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz foi lançado sobre Ele, e nós só fomos sarados porque Ele lançou sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. E tendo todo o poder para fazer assim e acabar com tudo, Ele decidiu usar esse poder para pagar o preço por mim e por você. Eu não sei se você se sente tão esse alvo desse amor, porque o que nós fizemos para merecer isso? Nada. Mas Ele usou o seu poder para pagar o preço por mim. E a partir daquele dia, onde a cruz foi lançada ao céu e o preço foi pago, todos aqueles que nele creem e aceitam o seu sacrifício, a sua onipresença, a sua onisciência e todo o seu poder, deixam de ser culpados e são tornados justificados por Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. O poder de Deus que se manifestou na cruz. Porque na cruz os ímpios não foram mortos. Na cruz os ímpios não foram odiados. Nenhum ódio mortal tomou conta da cruz. Mas na cruz os ímpios foram resgatados, os seus pecados foram perdoados, e eles foram chamados de a noiva de Cristo, porque Ele tem todo o poder. Ele oferece o seu poder para nos redimir, não para nos macetar, mas para nos resgatar. Será que nós podemos orar juntos? Você pode se colocar em pé, por favor? Feche os seus olhos, por favor. Quero fazer uma oração simples com você. Gostaria que você orasse comigo. Eu não sei como você está aqui, não sei, mas você está diante de um Deus que é onisciente. E Ele sabe tudo o que você tem passado. Ele tem visto. Por mais que as pessoas não digam, não te visitem, não te vejam, não perguntem, não te entendam, Ele te vê. Ele sabe das suas crises de ansiedade, da depressão que você enfrenta. Ele sabe dos desejos mais escondidos do seu coração. Mas eu não digo isso para você ficar com medo ou constrangido, mas é para você se sentir amado. Porque em todos esses dias, você enfrentando tudo isso, e nem um dia, nem por um segundo sequer, Deus olhou para você com um olhar diferente. Ele te olhou com um olhar de amor. Porque não há nada que você faça ou pense que faça Deus te amar mais ou menos. Ele simplesmente te ama. Você está diante de um Deus que é onipresente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está em todos os lugares, mas mais do que isso, Ele está com você. Ele está aí. Nas noites insones, você pode orar e Ele está ali. Ah, mas minha oração não está passando do teto. Ela não precisa passar do teto. Ela só precisa chegar ao coração de Deus. E o lugar onde Deus fica não é em cima do telhado. O lugar onde Deus fica é ali do teu lado. Então fale. Mesmo que você não sinta, fale, porque a presença de Deus é sempre contigo. Deus tem todo o poder. Ele pode mudar a sua situação financeira, familiar, existencial, mas Ele quer mudar primeiro o teu coração. Ele quer tirar o teu coração de carne e colocar um coração diferente. Um coração parecido com o dele. E só Ele pode fazer isso. Ele pode curar todas as suas mágoas, os seus ressentimentos.
Ele pode te curar de todas as feridas, sejam elas do passado ou do presente. Ele pode, Ele tem todo o poder. Você está diante desse Deus, e eu quero pedir para você orar diante desse Deus. Esse Deus que, mesmo sabendo o que você passa e o que você está vivendo, Ele deseja que você fale. Porque enquanto você fala, você está dizendo para a sua alma, para o seu coração, que muitas vezes está em pedaços, está doendo, mas eu coloco diante daquele que resolve. Fale com Deus. Diga: Senhor, está doendo aqui. Foi aqui que eu caí. Foi ali que eu tentei fugir. Fala, faz a sua oração. Não espera eu começar a orar não. Faz a sua oração com seus olhos fechados. Diga: Senhor, foi naquele dia. Foi isso que aconteceu, que machucou e aquilo me afastou. Eu tentei me esconder, mesmo sabendo que é impossível me esconder. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor haja aqui, porque eu não consigo. Faça a sua oração, fale com Deus. Aproveite esse tempo. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Faça a sua oração sincera a Deus. Senhor Jesus, nos visites nessa noite, ó Pai. Ele está aqui. Ele te vê. Se você quiser fugir, fuja para os braços do Pai. É lá que Ele te descansa, te cuida, é lá. Oh, Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. Oh, Pai bondoso, Deus da glória, nós estamos reunidos aqui na Tua presença. E a palavra que nós ouvimos nos assegura que Tu sabes o que vai no nosso coração nessa hora, nesse instante. E que Tu podes fazer um milagre na nossa vida hoje. Nós temos essa convicção, nós sabemos disso. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Nós declaramos essas verdades. Pai, aplica essa palavra no nosso coração, porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos confiar nos Teus atributos e descansar nas Suas promessas. Nós terminamos esta oração como o salmista terminou a oração dele, dizendo: Senhor, sonda-me, o Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, na presença de Jesus. Pois como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós queremos honrar a Jesus, nós queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida. E por isso nós oramos, entregando diante de Ti todas essas coisas. Oramos no nome dEle, em o nome de Jesus. Amém. Vamos dizer em teus braços. Faça dessa canção a sua oração. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu. Sim, ó Deus, nos seus braços. Vem ministrar descanso ao coração do seu povo, ó Pai.
aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, pesados. Traz a tua paz. Recaio de novo em tu. Diga, recaio em tua graça. Recaio. É lá que nós caímos quando estamos diante dele. Recaio de novo em... Diga mais uma vez, recaio em sua graça. Recaio em tua graça. Aleluia. Recaio de novo. E se eu passar? E se eu passar? Cante com fé. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus, o seu Filho, e que todas as consolações estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, por onde você andar, não só hoje, não só essa semana, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória ao seu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana, uma boa noite. Vá em paz. Que o Senhor Jesus te acompanhe.